Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo de Power BI. Nesse vídeo a gente vai entender como eu faço o cálculo da minha variação do mês anterior. Eu vendi esse mês, quanto será que eu vendi no mesmo período do ano anterior? Eu sou a Jaque Batista e eu vou te conduzir nesse vídeo te mostrando a importância de eu fazer essa análise. Bom, se eu virar para você e falar que esse mês eu vendi 50 mil reais, você pode olhar para mim e falar, nossa, que coisa boa. Mas se eu virar para você e falar, como assim bom? Mês passado eu vendi 100 mil, deixa de ser uma coisa boa, concorda? Agora, se eu falar para você que mês passado eu vendi 10 mil, 50 mil é uma coisa ótima. Então essa, na verdade, é a diferença entre a minha métrica e o meu KPI. A minha métrica é eu falar que eu vendi 50 mil. Agora, o meu KPI é entender que este indicador, na verdade, ele não é uma coisa boa, porque em comparação com o mês anterior, ele está pior, ou ele é uma coisa ótima, porque em comparação ao mês anterior, ao ano anterior, ou o período que você quiser, ele é melhor. E para a gente conseguir fazer esse cálculo de deslocamento, eu vou utilizar uma função chamada DateAdd. Ele adiciona ou retira períodos. Então imagina, esse mês eu quero que ele se desloque um mês para trás e ele faça esse cálculo para mim. Para isso, ele precisa entender qual cálculo ele vai fazer, qual período que ele vai se deslocar, ou seja, quanto tempo, 1, 2, 3, menos 1, menos 2 se for para trás, se são dias, meses ou anos. Para isso também a gente vai utilizar uma função bem famosa que é a Calculate. Como eu já expliquei em vários vídeos e eu explico isso lá dentro do OnPower também, dentro do Power BI, todos os gráficos viram um filtro sobre outro gráfico. Então, quando eu clico em alguma coisa, ele filtra as outras. Quer ver? Vou clicar aqui no mês de setembro. Ele filtrou as outras informações. Por quê? Porque isso é o que a gente chama de contexto de filtro. Muitas vezes eu preciso mudar este contexto de filtro. Eu já ensinei como a gente faz, por exemplo, para ele calcular somente uma informação de boleto e não tudo que está mostrando no meu visual. Bom, isso a gente aprende lá no OnPower e eu tenho vídeo aqui no canal, então dá uma olhadinha aqui para você procurar se essa for a sua necessidade. Mas voltando ao nosso objetivo, vamos fazer então a nossa medida? A primeira coisa é que eu preciso ter uma informação aqui que é a minha receita, né? É o meu total. Então eu já tenho um cálculo aqui, que é a minha receita, que nada mais é, do que uma sum, ou seja, uma soma da minha tab dados, que é essa tabela, pelo total. E eu tenho também uma de calendário, que é a minha tabela de datas. Eu já ensinei como a gente constrói essa tabela de forma fácil, utilizando a função calendar auto. Então, você precisa criar uma nova tabela e essa calendar auto. Eu não vou ensinar como faz isso aqui, porque eu já tenho vídeo no canal explicando, e eu imagino que você já saiba como construir essa tabela calendário. Então, a partir da minha receita, o que eu preciso falar para ele é, pega a minha receita e se desloque um mês para trás. Então, vamos acrescentar uma nova medida? Vou clicar na minha tab dados, vou clicar em nova medida e a gente vai começar a escrever então a nossa medida. Mês anterior vai ser igual, a função chama-se Calculate, tá? A primeira pergunta da Calculate é qual é a expressão que eu vou avaliar, ou seja, que cálculo eu estou falando. Eu poderia escrever a sum aqui dentro, sum do total, tá? Agora, se eu já estou trabalhando com as medidas assim, por que eu já não deixo prontas as minhas medidas genéricas? Deixa ela pronta, porque aí você já reutiliza ela para não ter que ficar escrevendo a medida toda de novo. Vou dar aqui um Shift Enter para eu identar isso aqui, né? Colocar na linha de baixo. Aqui no Power BI isso aqui não vai fazer diferença, é simplesmente por uma questão de organização, facilidade de você entender isso aqui. Porém, em outras linguagens como Python, por exemplo, se você não identar corretamente, ele causa um problema. Então, é melhor você já ir se acostumando a como utilizar essa indentação, tá bom? Então, eu dei aqui um Shift Enter, fui para a linha de baixo e apertei o meu Tab para ir um pouquinho para frente. Vou dar sequência. A primeira pergunta dele é qual é a expressão que eu vou avaliar. A minha expressão é a minha receita. Olha ela aqui, é a minha receita, tá? Opa, deixa eu só colocar, porque a minha receita, na verdade, é aqui em cima, Acabei colocando a mais, beleza. Aqui a minha receita é na minha linha de cima, tá? Então, a minha receita, vírgula. Aí ele vai perguntar, o que você quer que eu avalie? Agora sim, para avaliar, o que eu preciso dele é que ele calcule para mim ou que ele desloque uma data.
Então, a partir da receita, desloque uma data. A função chama dateAdd. Olha aqui, ó, dateAdd. Vamos dar uma olhada o que a dateAdd te pede, ó. A dateAdd, deixa eu abrir aqui novamente para aparecer o assistente lá em cima. Ela me pede uma data, ou seja, uma coluna de referência de data, que é o que a gente vai pegar de dentro da nossa D calendário, tá? Qual que é o número de intervalos? 1, 2, 3, menos 1, menos 2. E qual o intervalo? Se é mês, ano, trimestre, tá? Então, a data é da nossa data base. Então, lá na minha D calendário eu tenho uma data base. Vírgula. Aí ele vai perguntar, quanto você quer se deslocar? Eu quero ir para trás. Então, eu quero me deslocar menos 1, vírgula. Tá, qual o intervalo? Dia, mês, quarter ou year? Ou seja, trimestre ou ano? Eu quero mês. Eu quero me deslocar um mês. Vou fechar a dateAdd e vou fechar também a calculate, tá? E aí eu vou dar um enter e vou jogar esse visual aqui dentro, tá? Então, vou pegar meu mês anterior e vou colocar aqui dentro. Então, ele tá falando que no mês anterior eu faturei 558. Vamos ver se isso é verdade? Eu deixei uma tabela aqui do lado que já tem os meses e aí eu vou colocar a minha receita nessa tabela, tá? E vou colocar o meu mês anterior nessa tabela. Olha só que legal. Então vamos ver se a gente consegue conferir, ó. Em janeiro, 26.277. Olha aqui, ó, fevereiro tá me retornando exatamente o valor de janeiro, tá? Ó. Então se eu jogar em fevereiro, olha lá, ó, 39 e 26 aqui, que é referente ao mês de janeiro, tá? Muito legal, né? Então, a gente consegue fazer essa variação, entender esses cálculos. Eu poderia fazer a mesma coisa em relação ao ano anterior, por exemplo, tá? E aí, ele conseguiria calcular para mim qual que é a variação que eu tive de um ano para outro. Vamos tentar fazer essa diferença para vocês verem? Então, vamos voltar aqui para a gente fazer a calculate, fazendo a função de deslocamento do ano. E daí, a gente já aproveita e faz um cálculo também em relação à variação. Vamos lá? Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha medida do meu mês anterior, vou copiar, vou criar uma nova medida, vou colar aqui e aí eu vou trocar. Isso aqui, na verdade, não vai ser o meu mês anterior, vai ser o meu ano. E esse aqui não vai ser month, vai ser year, tá? E aí, quando eu der um enter, a gente vai ter a medida do ano anterior. Então, eu vou pegar meu cartão da receita, vou colocar aqui na minha lateral e aí vou adicionar, então, a diferença do ano, tá? Então, eu vou tirar a receita e vou colocar o meu ano anterior. Legal. E qual será que é a variação que eu tenho, por exemplo, de um ano para o outro ou de um mês para o outro? Para isso, eu preciso dividir. Primeiro, eu preciso pegar o ano atual, subtrair do ano anterior e depois dividir pelo ano anterior. Isso vai me dar a minha variação de crescimento ano após ano. Então, eu vou fazer exatamente essa medida. Vou pegar aqui, ó, nova medida e vou chamar de variação de crescimento e year over year, ano através de ano, tá? Aí, quem eu vou fazer aqui? A divide. Eu poderia fazer um cálculo matemático, colocando entre os parênteses, tá? Porém, a divide, que é essa função de dividir, ela já trata os casos zerados, tá? Em vez dela dar aquele erro de div, ela já trata os casos zerados de divisão por zero. E também me permite colocar um resultado alternativo, caso eu queira. Então, quem que é o meu numerador? É a minha receita, menos o meu ano anterior, vírgula, dividido por quem? Pelo meu ano anterior. Perfeito, tá? Poderia colocar um resultado alternativo, mas eu não quero, porque ele já vai tratar para mim automaticamente. Mas eu poderia colocar um blank aqui, por exemplo, de vazio, tá? Então, dividir, vou dar um enter, vamos ver o cálculo que ele vai trazer para mim? Então, vou clicar, vou adicionar aqui mais um cartão, desse ladinho aqui, e aí eu vou tirar esse cara e vou colocar a minha variação year over year. Vou só formatar, né? Como porcentagem. Legal. E aí ele traz aqui para mim que a minha variação é de 43%. Positivo, né? Porque no ano anterior eu vendi 402, nesse ano 572, ou seja, eu tive uma variação de 43%. Vamos ver no outro ano? Olha que legal aqui, ó.
578, eu estou em 21, receita de 21, 578. Se eu clicar em 22, vocês vão ver que 578 foi para o ano anterior e esse cara veio para a minha receita atual, tá? E aqui eu tive uma receita negativa de 65%. Na verdade, ela não é negativa porque a gente está avaliando o cálculo do período inteiro e não somente daquele período, que é o que a gente poderia fazer, por exemplo, na same period last year, ou seja, tudo que eu filtrar traga o valor do ano anterior. Vamos fazer uma coisinha bem legal aqui, que é deixar isso aqui colorido. Então, se ele tiver, se isso aqui for positivo, eu quero que ele fique verde. Se for negativo, eu quero que ele fique vermelho. Então, como que a gente vai fazer? Vou clicar aqui na minha lateralzinha do lado. De novo, se você estiver usando uma versão diferente da minha, o que pode acontecer se você estiver usando um Reporter Server, por exemplo, que está dentro de uma versão da sua empresa, ou se você ainda não atualizou o Power BI, dá uma olhada no ícone, o ícone costuma ser igual, apesar do local aqui onde ele está ter mudado de posição, tá? Bom, vamos lá. Então, eu vou clicar nesse carinha aqui e aí eu vou colocar o valor do balão. No valor do balão, ao invés de ficar nessa cor fixa, eu vou clicar no F de X e vou pedir para ele pegar uma regra. Quando o valor for maior ou igual ao que eu quero que ele faça? Então, quando ele for maior ou igual a 0 e ao mesmo tempo menor do que o meu menor valor, peraí. Então, vamos lá, quando ele for maior ou igual a 0, tá? E menor ou igual ao maior valor que eu tenho, ele tá verde. Então, o meu valor máximo, quando ele for menor do que o máximo, tá? E que ao mesmo tempo maior do que 0, isso é que importa, então ele tá verde, porque ele é maior que 0. Vou acrescentar uma regra, quando ele for maior ou igual ao mínimo e menor do que 0, então ele vai ser vermelho. Eu acho bem confusa essa formatação, acho que ainda precisa dar uma melhorada, acho um pouco confuso, mas enfim, tem que pensar um pouquinho aqui para fazer, não é tão intuitivo. Mas vamos lá, vou colocar, então essa variação agora tá negativa, tá em vermelho, quando eu colocar aqui, tá positiva, então está em verde. E aí a gente pode fazer isso com outras coisas, como por exemplo, o mês. Eu poderia também fazer o mesmo cálculo. Então, como desafio, eu vou pedir para você tentar pausar o vídeo, executar o cálculo e depois voltar aqui para corrigir. Eu já executei aqui, acabei de colocar o valor, então vamos lá ver se você acertou. Eu já tinha o mês anterior, eu criei aqui uma variação, que é só fazer a divisão, e acrescentei dentro dela uma formatação condicional. Então, vamos dar uma olhada? No mês anterior, janeiro, 26 mil, no mês atual, 41. Então, ele jogou o mês anterior para cá e disse que eu tive uma variação positiva de 50%. Ele vai fazer isso com todo mundo. E aí, acertou? Curtiu? Te ajudou esse vídeo? Espero que você evolua cada vez mais aqui no conhecimento dessa ferramenta poderosa para poder trazer insights para o seu negócio e, claro, se tornar um profissional diferenciado. Não esqueça de comentar e clicar aqui caso você queira que a gente traga algum outro assunto para você, para alavancar aí os seus estudos. Tchau, tchau!